Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura. Hoje nós vamos ler Jó, capítulo 11, dos versículos 13 ao 20. Nós vamos terminar a fala de Zofar, um dos amigos de Jó, que nós iniciamos aí a fala dele, né, no capítulo 11 mesmo. É uma fala mais curta, né? Nós estamos acostumados aí a ver um pouco mais, né, de capítulos, e essa fala é um pouco mais breve. Então nós vamos ler aí dos versículos 13 ao 20, amém? Capítulo 11, versículo 13. E eu tenho por tema aqui o arrependimento, amém? Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que até o meio-dia. A sua vida, 17. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará, e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Bom, vemos aqui o final da resposta, da fala, né, de Zofar, o amigo de Jó, né, esses três amigos que o visitam. Ele aconselha Jó de se arrepender de seus supostos pecados e buscar a restauração divina. Conforme nós fomos lendo aqui, nós vemos que Jó não pecou, né? Não foi bem essa a história, né? Mas aprendemos que é muito importante nos arrependermos de nossos pecados e mudarmos a rota sempre que necessário. O arrependimento é um ato de humildade, no qual reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, e voltamos para Deus em busca de perdão. Então, ainda que não seja esse o caso de Jó, nós aprendemos aqui com esse trecho o quão é importante nós nos arrependermos diariamente. Isso nos permite experimentar a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. É importante lembrar que o arrependimento não é apenas sobre receber o perdão de Deus, mas também sobre mudar de direção. E essa é a parte mais importante, né? Não só me arrepender, mas mudar de direção e abandonar o pecado, né? Não adianta eu ir lá pedir perdão para Deus e amanhã fazer de novo, ir lá pedir perdão para Deus e depois fazer de novo. Isso não é arrependimento, né? Isso é só uma desculpa e eu estou com uma baita cara lavada diante do Senhor, né? Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu procuro, me esforço para não fazer mais. Então, se eu pecava, vamos supor, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Se eu fumava, então eu não fumo mais. Se eu bebia, então eu não bebo mais. Isso é me arrepender. Isso não quer dizer que é fácil, né? Não tô aqui falando que isso é fácil, mas estou falando que é uma mudança de postura da minha parte. Então, se eu falava palavrão, eu procuro não falar mais. E aos poucos, o Espírito Santo vai trabalhando em mim até que eu consiga enxergar coisas que me afastam de Deus, né? Coisas que acabam me separando do Senhor. E aos poucos isso, não é do dia pra noite. Me converti hoje, amanhã, pronto, passe de mágica. Não é assim, as coisas não acontecem dessa forma, né? Senão seria super fácil. Mas é um esforço diário, uma luta contínua. Parte por parte, Deus vai limpando ali, passo por passo, né? E tirando aquilo que nos afasta mesmo do Senhor, né? Ele vai nos mostrando aquilo que nós devemos tirar da nossa vida. Ele não vai lá e tira da sua vida. Você tem que tomar esse passo e você tem que fazer isso para haver mudança na sua vida. Então, é a partir de você, é a sua consciência, você ir lá e tirando coisas que te afastam do Senhor. Isso é verdadeiramente se arrepender. Devemos nos esforçar para viver uma vida santa e justa, seguindo os ensinamentos do Senhor. Senão de nada adianta, né? A gente tá aqui lendo a palavra, aprendendo com a palavra e nas nossas atitudes estamos fazendo tudo errado. Não combina, né? Não faz muito sentido, né? As minhas atitudes mostram quem eu sou. Então, se eu estou vivendo uma vida toda bagunçada, toda descompensada, essa não é a Bíblia que eu tô lendo, né? Então, não combina muito com aquilo que eu tenho escutado, aquilo que eu tenho aprendido, né? A minha vida é um manual para os outros lerem, entende? Então, a sua vida acaba sendo lida por quem está perto de você, e isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande que nós levamos adiante, né? Tem pessoas que só vão conhecer a Deus através da nossa vida. E como tem sido a sua vida, né? Se você não tem uma vida constante de arrependimento, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, né? E nós podemos errar. Mas se você não tem essa vida constante de arrependimento, Senhor, errei nisso, falei uma coisa que eu não deveria, não foi legal, que o Senhor possa me perdoar, e tentar não fazer mais novamente, a pessoa que está ao nosso lado está pensando que somos o quê? Pessoas incoerentes, né? Que lemos, vamos ao culto, ouvimos uma palavra, mas não vivemos aquilo que nós
deveríamos viver, fica uma coisa meio fora de contexto, né? Então nós precisamos verdadeiramente viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Não somos perfeitos, estamos em busca da santidade. E isso é uma construção diária. É uma construção que eu procuro fazer diariamente com o Senhor. Senhor, eu me arrependo, eu fiz isso, mas não era para ter feito. Que o Senhor possa me perdoar. Pedir perdão para as pessoas também, aquelas as quais, às vezes, sem querer, nós ofendemos ou fazemos algo, né? Às vezes com nós mesmos, questão de vícios, são coisas que maltratam o nosso corpo. Eu falei outra vez aqui, em algum vídeo passado aí, sobre você machucar o seu próprio corpo, né? Machucar a sua própria vida. E a nossa vida é santa, né? A nossa vida é preciosa. Nós precisamos cuidar dela como algo precioso que verdadeiramente é. Porque é preciosa, né? E nós devemos nos esforçar, né? Como eu disse aqui, para viver uma vida santa com Deus, né? É uma construção diária. Esse processo de santificação é uma jornada contínua que requer humildade e esforço constante. Não é fácil, nunca vai ser. Então você vai escolher qual vai ser o difícil que você vai querer. Um difícil longe de Deus ou um difícil com Deus. É basicamente essa a receita, não tem muito, né, para onde correr. Uma vez que temos um encontro verdadeiro com Jesus, as práticas erradas precisam começar a me incomodar, e eu necessito de mudança. A partir do momento que eu verdadeiramente conheço a Cristo, não tem como eu permanecer no erro. Não tem como passar pela palavra, por Jesus, conhecer os feitos do Senhor e não ser transformado por essa palavra. É impossível, né? Se você está começando aí agora, aos poucos o Senhor vai transformando o seu modo de viver, né? E é como eu falei aqui, aquele que pecava já não peca mais, o que matava já não mata mais, o que roubava não rouba mais, e tem que ser esse o nosso posicionamento. A nossa vida tem que ser uma vida constante em busca da santidade. Zofar, nesse contexto aqui que nós lemos, nesse texto, né, que nós lemos, nos faz lembrar também o quanto Deus nos alcança com sua graça, e que é um Deus generoso, que nos restaura, nos transforma e nos dá paz. Mesmo quando enfrentamos um momento de dificuldade e sofrimento, podemos confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas e que Ele pode transformar o mal em bem. Você já passou por uma situação na qual você se viu ali totalmente perdido? Que dor, que caos, que dificuldade, mas você está em paz? Você já passou por isso? É tremendo. Você ainda no meio da guerra, do caos, e você falar: eu tô com meu coração em paz, eu tô tranquilo. Por quê? Porque é Deus. Se você está com Deus, você tem essa paz, né? A presença do Senhor nos dá paz. Isso é tão bom, né? A restauração divina não é uma garantia automática. A vida cristã não é fácil e sem sofrimento, e sim cheia de desafios e lutas. Como eu disse aqui, você que vai escolher o seu difícil. É isso. Ou você vai viver um difícil sem Deus ou um difícil com Deus, que é muito mais prazeroso e tranquilo, né? Mas encontramos segurança e conforto em Deus. Ele nos sustenta, basta queremos caminhar com Ele. Se nós quisermos, Ele tem a mão estendida para nós a todo tempo. Zofar em sua fala enfatiza a sabedoria incompreensível de Deus e nos lembra da humildade em nossa busca pela sabedoria divina. Em um mundo onde a arrogância, a autoconfiança, o dinheiro, o status, né, sempre são muitas vezes valorizados, devemos lembrar que a verdadeira sabedoria é buscar a Deus todos os dias. Apesar de Jó não ter pecado para sofrer, podemos aprender que em todo momento há tempo de se arrepender de algo em nossa vida e pedir perdão a Deus. Ainda que Jó não tenha pecado, é o que eu falei aqui. A nossa vida com Deus é uma vida de constante arrependimento, né? Então, ainda que Jó não tenha pecado, todos os dias a nossa natureza é pecaminosa. Então, todos os dias nós cometemos falhas. Que fica esse conselho aqui, né, para nós, que nós possamos nos arrepender diariamente de nossos erros, porque nós cometemos, ainda que sejam pequenos, né, são erros, e que nós possamos nos arrepender perante o Senhor e alcançar essa graça, né, essa bondade do Senhor todos os dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos estar aqui amanhã novamente para ler mais uma porção da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.